Sakuta é um Sigma Chad aspirante que na verdade é um perdedor e não conquista ninguém. Mas tudo muda quando ele encontra uma coelhinha selvagem e travessa que é invisível. No entanto, Sakuta a nota pensando que ela se perdeu vindo da mansão Playboy, mas também percebe que ninguém pode vê-la. Ele continua olhando para essa garota estranha, e isso a surpreende por ele realmente poder vê-la. Sakuta diz a ela que a conhece como Mei, uma veterana da sua escola, e uma celebridade que qualquer cara adoraria ter. Ela o avisa para esquecer tudo o que viu hoje e não se envolver com ela. No dia seguinte, Sakuta acorda com sua irmã, Kaede, ao lado dele, e ela quer compartilhar o bom e velho amor do Alabama com seu irmão. Ele diz a ela para começar a dormir na própria cama, e ela pensa que é porque ele acordou animado por causa da preciosa irmã. Mais tarde, Sakuta pega um trem com seu amigo, Kunimi, para a escola e pergunta se ele gosta de garotas coelhinhas, ao que ele responde que ficaria feliz em engasgar com as meias delas. Sakuta pergunta se ele encararia uma garota coelhinha aleatória em público, e Kunimi diz que faria isso sem piscar. Eles chegam à escola, e Mei está lá com eles. Sakuta pergunta a Kunimi se ele pode ver Mei, ao que ele responde que sim. Sakuta está curioso sobre que tipo de pessoa ela é, já que ela está sempre sozinha. E isso agrada Kunimi, que Sakuta não está apenas obcecado por sua amiga de infância, Shoko. A namorada de Kunimi, Saki, aparece e puxa Kunimi enquanto lança um olhar mortal para Sakuta. Sakuta descobre que a razão pela qual Mai está sempre sozinha é porque ela perdeu muitas aulas devido ao seu trabalho como celebridade, o que dificultou para ela fazer amigos. Então Saki confronta Sakuta, dizendo-lhe para parar de falar com Kunimi depois que ela descobre sobre o incidente de Sakuta no hospital. Ela tenta intimidar Sakuta, mas ele calmamente a provoca por ser insegura e sempre agir como se estivesse de mau humor. Depois da escola, Sakuta vê Mei na estação de trem, e um cara está tentando tirar uma foto dela, mas Sakuta bloqueia o caminho dele e o chama de pervertido. Mei agradece a Sakuta por ajudá-la, e eles pegam um trem juntos para casa. Então, Sakuta fala sobre não esquecer a roupa de coelhinha e usá-la como material de diversão noturna, mas Mei não se importa de ser um material para os meninos usarem à noite. Depois, Mei se interessa pelos rumores de que Sakuta hospitalizou 3 estudantes, fazendo com que ele não tenha amigos. Mas Sakuta rebate dizendo que tem 2 amigos. Mei diz a ele para contar aos outros se os rumores estiverem errados, mas Sakuta não se importa, pois sente que é inútil tentar quando as pessoas espalham rumores e distorcem como se fosse a verdade. Então Sakuta pergunta a ela por que usou a fantasia no outro dia. Mei diz a ele que é famosa desde pequena, e embora fosse divertido no início, aos poucos se tornou estressante quando todos sabiam quem ela era. Então, ela deseja ir viver em um mundo onde ninguém a conheça. Um dia, ela foi ao aquário e viu que os deuses do anime haviam concedido seu desejo, fazendo com que ninguém pudesse vê-la. A princípio, ela pensou que fosse um acaso, mas foi a um café e todos não conseguiam vê-la. Mei acrescenta que as pessoas ainda a veem em alguns lugares, por isso ela decidiu andar por aí vestindo uma fantasia de coelho para ver onde mais as pessoas não a viam. Depois Mei e Sakuta vão comprar pão, mas o caixa não responde a Mei e só responde a Sakuta. Mei fica impressionada que Sakuta realmente acredita nas suas bobagens, mas Sakuta tem experiência com esse tipo de besteira, e ele chama isso de síndrome da adolescência, uma síndrome que dizem estar circulando. Então eles param no apartamento de Sakuta, pois Sakuta quer mostrar algo a ela. Ele a leva para o seu quarto e começa a tirar a roupa para mostrar uma cicatriz no peito. Mei toca nela e Sakuta começa a fazer barulhos de felicidade. Ele explica que sua cicatriz é causada pela síndrome e acrescenta outro exemplo, mostrando uma foto de sua irmã ferida. Ele explica que Kaede foi apenas intimidada na internet, nunca agredida fisicamente, e começou a ter feridas no corpo do nada. Sakuta acordou um dia com um ferimento no peito, foi enviado para o hospital e isso se tornou o boato de sua hospitalização. De repente, Kaede entra no quarto e começa a mexer, pensando que Mei é uma garota de programa. Sakuta a acalma e Mai se apresenta, deixando Kaede triste porque seu irmão tem que compartilhar seu amor com outras pessoas. Sakuta pensa que o caso de Mai é o mesmo que o de Kaede, causado pela síndrome da adolescência. Sakuta aconselha Mai a voltar para o show business, pois acha que ela realmente quer isso, e isso irrita Mai por ele pensar assim. Ela vai embora e não aparece na escola por dias. Então, Sakuta começa a procurar a razão pela qual Mai deixou o show business em primeiro lugar, mas só encontra alguns rumores sem sentido. No seu trabalho de meio período, Sakuta continuava sendo assediado por uma repórter chamada Fumika, que queria cobrir seu incidente no hospital, mas até agora, Sakuta continua recusando. Na escola, Sakuta desabafa com sua segunda amiga, Futaba, e pergunta a ela se é possível alguém se tornar invisível. Ela lhe dá uma teoria de que algo só realmente existe se alguém o observa, tornando-o invisível se ninguém o observa.
Então, ele percebe que Mai existia apenas quando era famosa e em seu estado atual. Ninguém a vê e ela pode desaparecer. Sakuta entra em pânico e corre para seu apartamento, e Mai está esperando na frente, faminta, pois não consegue comprar nada com mais pessoas não sendo capazes de vê-la. No dia seguinte, Futaba mostra a Sakuta a teoria por trás da síndrome de Mai, chamada gato de Schrödinger. Ela coloca um gato e um veneno dentro de uma caixa antes de fechá-la. Ela pergunta se o gato está morto ou vivo, e responde que não é nenhum dos dois, a menos que você abra a caixa e observe o gato, o que significa que você só sabe que algo existe ou está acontecendo se você os observar. Algumas semanas depois, Sakuta e Mai vão às compras como um casal. Mai explica que a cenoura que está segurando e outras coisas desaparecerão quando ela as tocar. Sakuta vê sua chance de usar seu fracasso e pede para ela fazê-lo desaparecer segurando sua mão. Mai vê isso como um convite e segura sua mão. Ela o provoca por pensar em coisas sujas, mas ele insiste e conta todos os detalhes de sua degeneração. Mai mostra seus encantos maduros e vai abraçá-lo ainda mais forte. Depois, Sakuta fica animado para ver o apartamento dela, mas ela se recusa a deixá-lo entrar, pois ainda está chateada depois que Sakuta tentou aconselhá-la a voltar a ser uma celebridade. Ela diz a ele que ele não sabe porque ele desistiu em primeiro lugar, mas Sakuta revela que sabe e que Mai deixou de ser uma celebridade para se vingar de sua mãe depois que a velha bruxa forçou Mai a fazer uma sessão de fotos de maiô sem seu consentimento. Mai o esbofeteia e isso a faz lembrar de seu passado, sentindo-se traída por sua própria mãe, que praticamente usou a própria filha por dinheiro. Sakuta diz a ela que seus sentimentos amargos deveriam ser a razão pela qual ela deveria voltar a ser uma celebridade. Então Mai pergunta a ele de onde ele conseguiu a informação, e Sakuta explica que a repórter, Fumika, lhe disse que também está interessada na síndrome da adolescência. Mai pergunta a ele se ele fez um acordo com Fumika, e ele diz que sim, pelo preço de uma foto do seu peito assustado. Mai o chama de idiota, pois os paparazzi estarão na porta, aterrorizando ele e Kaede. Então Mai liga diretamente para Fumika e oferece um acordo. Mai diz a ela para não publicar a foto do peito masculino de Sakuta, e em troca, Fumika terá uma entrevista exclusiva com Mai, já que ela voltaria a ser uma celebridade. Mais tarde, Mai admite que o que Sakuta disse era verdade e que ela realmente ama atuar e quer continuar no mundo do entretenimento. Então eles chegam ao apartamento dela, que é ao lado do dele, e ela o convida para sair no fim de semana. Mas ela fecha qualquer chance de algo mais, dizendo que não é um encontro. Ela diz para ele não se atrasar ou ela vai cancelar. Então Sakuta toma um banho e grita de empolgação pelo encontro, e Kaede entra, fingindo estar preocupada quando na verdade só quer espiar o irmão. Uma semana depois, Sakuta está a caminho do encontro quando vê uma garotinha chorando no parque. Ele para ajudá-la a encontrar a mãe estúpida, mas é chutado por uma garota que pensa que ele é um pervertido. Sakuta explica a situação com a criança pequena apoiando sua declaração, e a idiota que o chutou pede desculpas. Ela diz a Sakuta para chutá-la de volta para ficar em kits, e Sakuta chuta suas bochechas, e a polícia aparece. Depois que a polícia os libera, Sakuta corre para encontrar Mai, e ela está zangada por ele tê-la feito esperar, mas ainda assim continua o encontro. Então, Mai pergunta por que ele se importa tanto com uma garota como ela, e Sakuta diz que se recusa a ignorar os problemas de Mei, da mesma forma que as pessoas se recusam a acreditar na síndrome da adolescência de Kaidai, exceto por uma mulher. Sakuta quer ser para Mei o que aquela mulher foi para ele. De repente, Mai fica irritada ao ouvir que é uma mulher e sai do trem, abandonando o encontro. Alguns anos atrás, Sakuta conheceu uma garota chamada Shoko, em uma praia, e foi ela quem o salvou da depressão pelas feridas de Kaidai. Sakuta entra na mesma escola que Shoko frequenta, mas descobre que ela nunca esteve lá. Sakuta admite que estava apaixonado por Shoko, e Mai fica com ciúmes. Então a mãe de Mei aparece depois que Mai a contata para se encontrarem. Mei caminha até sua mãe, mas ela vai até Sakuta, pois a própria mãe de Mei não consegue ver sua filha. Sakuta tenta dizer a essa mãe inútil que ela tem uma filha chamada Mei, mas ela não se lembra. Sakuta começa a ficar nervoso, prometendo dar-lhe outra filha se ela não se lembrar, mas Mei o impede, e a mãe vai embora. Então, Sakuta vai até as pessoas, perguntando se elas se lembram de Mei, mas ninguém se lembra. Sakuta liga para Fumika para perguntar, mas obtém o mesmo resultado. Isso chateia Mai ao ver tudo isso, e ela quer ir embora, mas Sakuta diz para ela continuar e encontrar alguém que se lembre. Mei não está convencida, então Sakuta usa seus métodos, dizendo a ela que ela ainda o tem com ela. Os dois vão de trem em trem, tentando encontrar alguém que se lembre de Mei. Então Mei pergunta a Sakuta se ele se lembra dela, e Sakuta conta todos os detalhes, desde seus melões até suas bochechas, sua atitude adorável e até mesmo seu número de segurança social. Ele segura a mão dela e a princípio Mei o rejeita, mas acaba cedendo.
Mais tarde, eles acabam em um hotel e Mei quer tomar um banho. Ela diz pra ele não espiar, mas Sakuta diz a Mei que o som da água escorrendo pelas curvas dela é mais do que suficiente para deixá-lo louco. Então, Sakuta liga para Kinimi, perguntando sobre Mei. E Kinimi se lembra. Isso choca Sakuta, e ele liga para Futaba, onde ela diz que as pessoas na escola podem ser o único lugar onde as pessoas se lembram de Mei. Então, Sakuta e Mei vão comprar algumas roupas íntimas e alguma proteção, por precaução. Mesmo nas circunstâncias que estão enfrentando, eles aproveitam essa pequena viagem deles, só os dois. Sakuta promete nunca esquecê-la, ou ele vai enfiar um poke onde o sol não brilha. Mais tarde à noite, ambos não conseguem dormir, e Mei sugere que eles deveriam se beijar. Sakuta vê isso como um convite para bater palmas nas bochechas dela, e isso arruína sua chance de dar o primeiro beijo nela. Antes de dormir, Mei agradece a Sakuta por não desistir dela. Na manhã seguinte, Sakuta acorda com a visão da bela Mei ao lado dele, e ele a culpa por não conseguir dormir nada. Então, eles voltam, e mais pessoas não conseguem ver Mei. Na escola, Mei vai verificar se seus colegas se lembram, e Futaba conta a Sakuta a má notícia de que mais pessoas não se lembram de Mei, incluindo Kinimi. De repente, a garota do outro dia, Koga, passa, e Sakuta pergunta a ela sobre Mei, mas ela e suas amigas apenas acham que ele é um esquisito. Então, Futaba espreme toda a sua capacidade cerebral para chegar à conclusão de que as pessoas esquecerão de Mei se dormirem. Sakuta percebe que, se tivesse adormecido na outra noite, também esqueceria Mei. Depois da escola, Sakuta vai para seu trabalho de meio período, mas sua mente está em outro lugar, pensando em Mei e na síndrome da adolescência. Então ele vai à loja e compra bebidas energéticas para evitar dormir. Ele abre seu diário e anota tudo o que aconteceu, caso esqueça. Na manhã seguinte, Sakuta acorda com uma aparência horrível depois de não dormir, e isso causa repulsa em Mei. Eles caminham juntos para a escola, e Mei ainda está otimista de que talvez hoje alguém a veja. É o primeiro dia do exame, e Sakuta está tendo dificuldades para fazê-los, estando sonolento. Então ele encontra Futaba e percebe que ela dormiu e esqueceu de Mei. À noite, Sakuta continua sem dormir enquanto tenta encontrar uma solução. Com o passar dos dias, a condição de Sakuta piora, e Mei percebe isso. Mais tarde, Sakuta compra algumas bebidas energéticas e Mei o pega. Mei diz a ele que vai ajudá-lo a estudar, mas ele só concordará se ela usar uma fantasia de coelhinha. Mei encoraja Sakuta dizendo que, se ele tirar uma nota perfeita, ela lhe dará uma recompensa. Sakuta pede para ela lamber sua axila, mas ela recusa. Então ele pede outro encontro e ela concorda. Então eles começam a estudar, e Mei o ensina, usando-o como exemplo para estudar. Ela aponta a diferença entre segurança e garantia no alfabeto japonês. Ele começa a provocá-la durante o estudo e ela o acerta com um livro. Algumas horas passam e Mei fala sobre sua meia-irmã não do Alabama, de uma mãe diferente, que tem seios menores que os dela e de Nodoka. De repente, Sakuta adormece e Mei revela que colocou pílulas para dormir na bebida dele. Mei agradece a ele por se esforçar tanto por ela e chora ao se despedir, pois agora ficará sozinha depois que Sakuta a esquecer pela manhã. Na manhã seguinte, Kaede acorda Sakuta para que ele não se atrase. Sakuta se levanta e uma fantasia de coelho cai da cama, e Kaede pensa que é para ela e começa a surtar. Então Sakuta abre seu diário e ele diz que ele conheceu uma garota coelhinha chamada Mei há um mês, e Sakuta tem que acreditar no que o diário está dizendo. Sakuta se recusa a acreditar no diário e vai para a escola. Kinami diz a Sakuta que ele parece finalmente ter dormido bem. De repente, Sakuta se assusta e sente que alguém está olhando para ele. Na escola, Futaba entrega a Sakuta uma carta falando sobre o conceito de provar a existência de alguém através da observação, mas ambos não sabem o que isso significa. Futaba explica que encontrou a carta no caderno dela, mas não se lembrava de tê-la escrito. A carta diz a Sakuta que ele precisa superar a ignorância das pessoas sobre alguém criando uma razão para fazer essa pessoa existir. Então o teste começa, e Sakuta está lutando com a diferença entre segurança e garantia no alfabeto japonês. De repente, ele se lembra de alguém ensinando-o, e suas memórias de Mei vêm à tona, fazendo-o chorar. Ele se lembra da garota coelho por quem se apaixonou, e rapidamente sai correndo da sala de aula. Então, ele está determinado a quebrar o status quo e a ignorância das pessoas em relação à pessoa que ele mais ama. Ele quer que todos parem de esquecer essa coelhinha mais velha que ele ama, a mesma pessoa que continua provocando-o, mas fica sem jeito quando é provocada de volta. Então Sakuta corre para um campo aberto, reúne sua coragem e grita que está apaixonado por Mai. Todos acham que é uma piada ou uma brincadeira e escolhem ignorar seus gritos. Ver uma vez não é suficiente, Sakuta continua gritando o quanto ama Mei repetidamente, dizendo o quanto quer ter filhos com ela e envelhecer juntos.
As pessoas começam a sair da sala de aula para ver esse bobo gritando e Mei aparece. Mei corre até ele enquanto todos assistem e dá um tapa na cara dele por esquecê-la. Ela se recusa a perdoá-lo e Sakuta segura Mei, recusando-se a soltá-la. Mei pisa no pé dele e ele sente a dor enquanto se suja um pouco. Sakuta olha nos olhos de Mei e diz que não só gosta dela, mas também a ama muito. Mei pede para ele dizer isso novamente em um mês, pois se sente levada pelo momento, e Sakuta está disposto a dizer isso todos os dias. Então, depois de chamar a atenção de todos, Mei grita que o boato sobre Sakuta hospitalizar pessoas é uma mentira. Sakuta está preocupado que o professor vá gritar com eles, mas Mei diz a ele que estará lá com ele. Uma semana depois, tudo volta ao normal, e os dois amigos de Sakuta, Kinami e Futaba, chamam Sakuta de Chad e Simp, por ser corajoso o suficiente para ir contra o status quo. Semanas depois, Kaede assiste ao noticiário da manhã onde o Japão dá uma surra na Alemanha no futebol. Na escola, Kinami zoa o corte de cabelo ridículo de Sakuta, e Futaba aparece. No almoço, Mei traz comida para Sakuta depois que ele a provocou por ser uma péssima cozinheira. Eles comem juntos, e Sakuta pede a Mei para ser sua namorada. Mei o ignora, e diz a Sakuta que se cansou de ouvi-lo dizer que a ama. Ela muda de assunto e diz a Sakuta que conseguiu um trabalho de atuação com uma cena de beijo. Sakuta começa a se agitar e diz a Mei para recusar, pois tanto os lábios superiores quanto os inferiores dela pertencem a ele. Mei acha que está tudo bem, já que Sakuta já a beijou antes, mas Sakuta não se lembra, decepcionando Mei. Então, Mai pergunta se ele quer outro beijo, ao que ele responde sim, sem hesitar. Mai pede para ele fechar os olhos e se aproxima do rosto dele, apenas para pregar uma peça. Depois, Mai o acalma, dizendo que o beijo do trabalho não é dela e sim de outra atriz. Sakuta se sente triste depois de ser enganado e diz a ela que pode deixar de amá-la. Mai começa a mexer e Sakuta aproveita a chance para pedir que ela seja sua namorada. Mai fica vermelha de orelha a orelha e concorda em ser sua namorada com uma expressão fofa, fazendo-nos rir e nos sentir mal. No dia seguinte, as notícias mostram que o Japão derrotou a Alemanha no futebol e Kaede está assistindo. Sakuta percebe algo estranho, mas Kaede não. Então, na escola, Kinumi zomba do corte de cabelo de Sakuta, e Futaba aparece, deixando Sakuta ainda mais desconfiado. Mas Kinumi diz a ele que esta é a primeira vez que eles interagem assim. O dia passa e Sakuta percebe que tudo o que acontece é exatamente a mesma coisa de ontem. No almoço, ele come com Mai novamente e pede para ela ser sua namorada. Mai responde da mesma forma que ontem, então Sakuta corta a cena e vai direto ao final provocando Mai primeiro. Depois pede para ela ser sua namorada, ao que Mai concorda. Mais tarde, Sakuta vê um cara importunando Koga, querendo oferecer a ela uma garantia de carro, mas Sakuta se afasta sem se importar. No dia seguinte é o mesmo com o dia reiniciando, e Sakuta pede conselhos a Futaba. Futaba suspeita que é síndrome da adolescência e introduz o conceito do demônio de Laplace, onde uma pessoa pode calcular o futuro conhecendo a localização de cada átomo. Eles suspeitam que alguém além de Sakuta é o demônio de Laplace, e continuam reiniciando o dia para mudar um resultado que não conseguiram alterar. Então, Sakuta está à procura de alguém que age de forma diferente do dia anterior, e entra em uma sala de aula para encontrar Koga. Sakuta sabe instantaneamente que é ela, e pergunta quantas vezes ela viveu hoje. Koga fica aliviada por não ser a única, e não tem ideia do que está acontecendo. Sakuta pergunta se ela passou por algo agonizante recentemente e diz que pode ser síndrome da adolescência. Mas Koga acha que a síndrome da adolescência é um golpe dos federais para fazê-la tirar uma foto dos pés e compartilhar online. De repente, Koga puxa Sakuta para debaixo da mesa para se esconder de alguém. Eles ficam quietos enquanto o cara procura por Koga e o cara vai embora. Então Koga explica que o nome do cara é Misawa, e a amiga de Koga, Rena, gosta de Misawa e quer ter filhos com ele, mas Misawa não se importa com Rena e só quer namorar por diversão, enquanto Koga mesma não gosta dele. Sakuta diz a Koga para rejeitar Misawa, mas ela se recusa, pois tem medo que os outros possam evitá-la. Koga fala muito alto e Misawa entra e os vê um em cima do outro enquanto chora internamente. Então Mai entra e vê a mesma coisa. Sakuta tenta explicar, mas Mai se afasta, dizendo que vai arrancar suas frutas. Sakuta não está preocupado, pois o dia será repetido, mas o dia seguinte chega e não se repete e Sakuta percebe que os deuses do anime o enganaram. Então, Sakuta e Futaba discutem o demônio de Laplace e concluem que é Koga. Sakuta percebe que Futaba está de mau humor e ela explica que se sente uma merda por ter uma queda por Kinumi, que já tem namorada.
Utaba alerta Sakuta que se Mai entendeu o mal-entendido entre ele e Koga, então Misawa pode fazer o mesmo, e o dia reiniciará novamente com Misawa indo atrás de Koga outra vez. Depois, Koga junta-se a Sakuta e Kanemiya em seu trabalho de meio período, como um novo funcionário. Então, durante seu turno, o metal de Koga... Os amigos de Kogoro interrogam Sakuta se ele está fazendo exercícios com Kogoro como namorado, e Sakuta sente que há um mal-entendido. Mais tarde, Kogoro pede a Sakuta para fingir ser seu amante, o que ela recusa, já que prefere os seios médios são premium de Mei aos melões inexistentes de Kogoro. Sakuta diz a Koga para se preocupar mais com a síndrome da adolescência, mas ela não se importa e implora para ele fingir namorar com ela por alguns meses. Sakuta avisa sobre namorar com ele, mas ela sente que ele agora é um Chad depois de gritar seu amor por Mei na frente de toda a escola. Koga está pronta para mentir para toda a escola, pois teme que as pessoas pensem que ela é uma perdedora que não consegue que um fraco como Sakuta massageie seus pés e que suas amigas a deixem por isso, transformando-a em uma Sigma solitária que envelhecerá com 20 gatos. Ela sente que estar sozinha é embaraçoso, e lembra Sakuta de Kaede. Então, Sakuta concorda e Koga não perde tempo em pedir a Sakuta para sair em um encontro para mostrar aos amigos que ela é uma profissional em fazer cócegas no pepino de um homem. Mais tarde, Sakuta toma um banho e começa a delirar, imaginando bater 4 bochechas com Mei e Koga envolvidas. Então, Sakuta vê Mei em um comercial de bebida lixo, e a verdadeira Mei aparece em seu apartamento, exigindo que ele explique o que aconteceu entre ele e Koga. Mei tira a roupa de Sakuta até ele ficar de cueca, e ele fica de joelhos enquanto ela se senta em uma cadeira, mas ela diz que entende as circunstâncias, mas ainda suspeita que ele está escondendo algo. Sakuta diz a Mei que a situação de Koga o lembrou de Kaede, e ele não quer que Koga enfrente o mesmo destino, sendo uma excluída de seus amigos e completamente sozinha. Mei chama Koga de uma Sigma falsa e lixo, mas ela deixa Sakuta livre e dá a ele um passe livre para se aliviar pensando nas coxas de Koga, com a condição de que Sakuta tome a iniciativa e mostre sua lealdade a Mei. Sakuta quer dar a ela seu pepino, mas Mei o chuta para parar sua degeneração. Então ele sugere um encontro, mas ela rejeita a ideia, pois tem trabalho a fazer. Ela dá a Sakuta uma bolsa com um vestido dentro, e ele pensa que é para seus materiais de bombeamento noturno. Mas Mei explica que é para Kaede usar, com a esperança de que isso a motive. Sakuta abre a porta e Kaede está lá ouvindo. Ele puxa Kaede para dentro e dá-lhe o vestido para experimentar. Então Kaede veste o vestido, agradece a Mai e implora para que ela seja sua nova cunhada. Mais tarde, Sakuta agradece a Mei por ser gentil com sua irmã, mas Mei o avisa para fechar as roupas de Koga, pois elas pertencem à mamãe Mei. No dia seguinte, Sakuta pergunta: Kanami descobre que Misawa é um idiota total que já tem uma namorada e só a usa pelo corpo dela. Isso motiva Sakuta a beijar Koga na frente de Misawa para afirmar sua autoridade. Então, Sakuta se encontra com Koga e elogia como suas pernas são rechonchudas antes do encontro falso. Koga pede o número de telefone dele, mas ele não tem, pois Chads não precisam de telefones estúpidos para viver. Depois, Koga está sonolenta após passar a noite inteira conversando com suas amigas, discutindo qual personagem de anime tem a melhor meia-irmã. Ela explica que fez isso para não ser excluída do grupo de amigos, e Sakuta acha que ela é uma idiota. Depois eles vão a um aquário, tirando uma foto juntos onde Sakuta parece estar sob efeito de cogumelos e ri de como os pinguins andam como se precisassem ir ao banheiro o tempo todo. Mais tarde, Koga se abre sobre seu passado, onde ela parecia a garota de Metamorfoses. Koga foi transferida para Tóquio e começou a se arrumar para garantir que se encaixasse, e apesar de gostar da nova versão dela, ainda sente que está fingindo ser outra pessoa. Sakuta usa seu Yai. Razão e assegura a Koga que o verdadeiro eu dela é quem ela inventa ser e que ela deve abraçar o novo eu. De repente, eles veem uma garota parecendo perdida na praia e a ajudam. A garota, Yoneyama, perdeu a alça do celular e Koga quer ajudá-la a procurar, mas Yoneyama recusa, pois Koga é de um grupo de amigos diferente. Eles dizem pra essa garota estúpida que parece o Harry Potter calar a boca, e vão procurar a alça do telefone dela. Sakuta usa o Sharingan e a encontra, e Koga se apressa para pegá-la, ficando molhada no processo. No dia seguinte, Koga pega um resfriado e Sakuta a visita. Sakuta lhe dá um pouco de comida e a provoca com seu impecável... Koga pergunta por que ele está disposto a atender seu pedido brega, e ele diz que é porque Koga tem coxas grossas que salvam vidas. Ele a aconselha a descansar em casa, mas Koga recusa, pois sente a pressão de não estar presente entre seu grupo de amigos, e se preocupa com a forma como eles a perceberão. Sakuta prega como um Sigma e diz que ser verdadeiramente amado por uma pessoa é mais do que suficiente. Alguns dias depois, Koga dá pêssegos a Sakuta como presente, e Sakuta imagina que são os doces pêssegos dela que ele devorará esta noite. Mais tarde, Koga pergunta a Sakuta o que aconteceu com Mai.
e Sakuta revela que eles teriam namorado e feito bebês se não fosse pelo loop temporal de Koga. Koga pergunta se Mai disse a ele que o amava, e Sakuta percebe que ela não disse. À noite, Mai liga para ouvir a voz de Sakuta e Sakuta fica feliz, pois agora pode imaginar os adoráveis sons felizes de Mai para animar sua sessão noturna. Mai pergunta a ele sobre sua nova amante, Koga, e ela fica com ciúmes ao imaginar outra garota provocando-o. Eles falam sobre empregos e Sakuta revela que quer ser o Papai Noel que trabalha uma vez por ano e invade casas para beber o leite delas. No dia seguinte, Kunimi visita Futaba, fazendo-a corar e gaguejar. Sakuta entra, vê a situação e sai, fazendo Futaba entrar em pânico. Ela começa a se preocupar com medo de que Kunimi descubra, mas Sakuta não está preocupado, pois Kunimi é mais denso que uma pedra. Então, eles discutem por que os dias não reiniciaram mais e concluem que é porque Koga está agora satisfeita com a condição atual de sua vida. Mas a própria Koga não percebe isso. Então Kamisato confronta Sakuta novamente, dizendo-lhe para se afastar do pai do bebê dela, Kunimi, mas ela está mais com ciúmes de Futaba com seus óculos fofos e 2 melões enormes. Sakuta diz a Kamisato para se acalmar e comer um Snickers, pois ela parece desnutrida, e isso a irrita. No dia seguinte, Sakuta conta a Kunimi o que aconteceu e ele promete resolver. Kunimi então pergunta a Sakuta se seu relacionamento com Koga é real, e Sakuta confirma. Kunimi revela que Misawa espalhou rumores de que Koga abre as pernas para todos os caras na escola, e isso irrita Sakuta. Mais tarde, ele pede a ela para compartilhar com ele um pouco de sua armadura de enredo de seus 2 enormes Badonkadonks para lhe dar uma chance contra o pedaço de lixo Misawa. À noite, Mai deixou-lhe uma mensagem dizendo que sentia falta dele cheirando seu sovaco com cheiro esquisito. Sakuta quer ligar de volta para ela, mas para por culpa. No dia seguinte, Koga está andando sozinha atrás de suas amigas, e Sakuta a encontra sentada sozinha, sendo uma excluída após os rumores sobre ela se espalharem. Misawa e seus amigos feios aparecem falando besteiras, mas Sakuta o chama de inseguro por não ter nada por baixo. Misawa dá um soco em Sakuta, mas Sakuta se levanta e se prepara para brigar. Sakuta começa a flutuar como o Ali no auge, e chuta a canela suja de Misawa, fazendo dele seu cachorrinho. Sakuta chuta o rosto dele e diz para ele lavar o rosto feio, pois ficou com sujeira do sapato de Sakuta. Todos assistem ao grande momento de Sakuta e Sakuta diz a Misawa para calar a boca da próxima vez ou ele cortará sua língua antes de pegar a mão de Koga e fugir da cena do crime. Após a grande fuga, Koga desaba ao ver Sakuta defendê-la como se ela fosse sua namorada de verdade. Sakuta só quer cumprir sua promessa, tratando-a como se fosse sua namorada. Koga recebe uma mensagem de Hina dizendo que agora ela tem nojo de Misawa. Então Koga começa a gaguejar e revela que é virgem, mas Sakuta começa a rir, pois nunca acreditou nos rumores estúpidos sobre ela. Koga para no meio do caminho e pergunta a Sakuta como pode retribuir suas ações, e ele só quer que ela seja sua amiga depois que tudo acabar. Koga congela e ela se apaixona ainda mais por ele. No dia seguinte, Sakuta encontra Misawa na estação de trem, mas ele ignora o Sr. Cara de Cocô e entra no trem onde outros estudantes fofocam sobre ele. Na escola, Koga e suas amigas veem Sakuta, sorriem para ele e riem antes de sair. Sakuta percebe que está muito envolvido e as pessoas não vão acreditar se ele de repente terminar com Koga. No dia seguinte, Mai está ajudando Sakuta a estudar, mas ele não tem motivação para estudar, pois seu sonho agora é se tornar o Sugar Baby de Mei. Mei usa sua aura intimidadora e Sakuta cede, revelando que quer ir para a faculdade. Mai tem o mesmo objetivo, querendo entrar em uma escola da Ivy League, e ela quer que Sakuta se junte a ela na mesma universidade. Mas Sakuta se sente menos motivado, pois suas notas são péssimas. De repente, Mai veste sua roupa de coelhinha e Sakuta fica motivado de várias maneiras, querendo tirar as em seu teste e dar a ela o D ao mesmo tempo. Ele pergunta por que ela está mais gentil hoje, e Mai revela que ficou animada quando viu Sakuta comer a canela crocante de Misawa e defender Koga. De repente, Sakuta diz a ela que quer lamber seus dedos dos pés e Mei belisca sua bochecha dizendo que acabou de fazer uma pedicure. No dia seguinte, Sakuta sai para um encontro com Koga, experimentando maiôs para garotas com seios grandes. Mas Sakuta diz a Koga que ela não tem o porte para isso. Koga pergunta a Sakuta sobre seu relacionamento com Mei e os apoia, mas Sakuta diz a Koga que ela é a razão pela qual ele perdeu a chance de fazer demais sua amante. Então, eles discutem como terminar no futuro para acabar com o relacionamento falso, e Koga cria um cenário onde ela vai terminar com Sakuta depois de descobrir que ele ainda não superou a técnica de cócegas de Mei, tornando um cenário crível para as pessoas acreditarem. Dias depois, Sakuta começa o dia com Kaidei acordando e pessoas perguntando sobre seus planos para as férias de verão. E ele diz que quer comer, dormir, bater palmas, repetir.
Então a data chega e Sakuta está animado para ter seu último encontro com Koga e terminar o relacionamento falso. Na praia, Koga chega para o encontro na praia e Sakuta mal pode esperar para ver suas características planas em um maiô. Eles começam o encontro e Sakuta vai direto ao trabalho, transformando-se no Sr. Rizzler e chamando Koga de fofa, o que faz com que ela comece a se animar com seus pequenos bolinhos de arroz. Eles comem milho grelhado, brincam na água, fazem castelos de areia e comem raspadinha, proporcionando a Koga o encontro da sua vida. Mais tarde, Koga agradece a Sakuta por tudo e se despede, colocando um fim ao seu curto, mas doce relacionamento falso. Eles se separam e Koga deseja a Sakuta o melhor em sua busca para tocar a selva de Mei. No dia seguinte, Sakuta começa o dia com Kaidai acordando-o, e ele percebe que o dia reiniciou. Ele vai até Koga para perguntar se o dia também se repetiu para ela, mas Koga diz que isso não aconteceu com ela, deixando Sakuta confuso. Então Sakuta vai até Futaba para pedir conselhos, e ela informa seu cérebro minúsculo sobre o que aconteceu. Futaba conclui que Koga mentiu para ele, pois quer continuar seu relacionamento com Sakuta até o ponto em que ele se apaixonará completamente por ela. Mais tarde, Sakuta vai ao mesmo encontro com Koga novamente, comendo milho, brincando com água, fazendo castelos de areia e comendo raspadinha antes de terminar o encontro novamente. O dia seguinte chega e é a mesma coisa com milho, água, castelo e raspadinha. No quarto reinício, Sakuta percebe completamente que Koga está mentindo e aborda o dia de forma diferente, levando-a para longe da praia e indo para uma cidade diferente. Eles fazem turismo, comem petiscos e rezam em um templo. Sakuta faz um desejo falso de amor e assusta Koga dizendo que mentir para os deuses vai diminuir ainda mais seus melões. Ela escreve seu nome no desejo e Sakuta o pendura para os deuses, fazendo Koga entrar em pânico sobre seus já pequenos peitinhos. Koga pede para ele ir à praia, mas Sakuta recusa e exige que Koga pare de mentir. Koga tenta se fazer de boba, mas Sakuta desmascara suas mentiras e diz que seus sentimentos pelas pernas lisas de Mei sempre serão superiores às pernas grossas de Koga, mesmo que Koga recomece 1 milhão de vezes. De repente, começa a chover e Koga confessa o quanto acreditava que poderia mudar os sentimentos de Sakuta repetindo o encontro deles. Ela tenta esquecer seus sentimentos por ele reiniciando várias vezes, como Koga pensou no início. Ela queria ser uma verdadeira amiga que apoia o relacionamento de Sakuta com outra garota. De repente, ela começa a chorar, pois não consegue entender por que a cada reinício seus sentimentos por ele cresciam em vez de morrer. Dói pensar que ela é um incômodo para Sakuta e que o relacionamento dele com Mai é profundo. Koga sabe que Sakuta ama Mai e não ela. Koga culpa Sakuta por ter o charme perfeito e ser o homem que toda garota gostaria de ter. Sakuta diz a Koga para parar de mentir e revelar o que realmente sente. Isso abala a alma de Koga e ela revela a verdade, gritando que o ama e pondo fim à sua vida. No dia seguinte, o Japão está chutando o traseiro da Alemanha novamente, e Sakuta percebe que Koga reiniciou tudo. Na escola, Sakuta pede a Mai para ser sua namorada. Mai responde friamente, mas Sakuta não se surpreende, e segue o que fez antes, terminando com Mai corando e concordando em ser a mãe do seu bebê. De repente, Sakuta sai do roteiro, perguntando a Mai o que ela sente por ele. Mai vai além e beija Sakuta na bochecha, provando que o ama. Depois de conquistar a grande vitória, Sakuta vê Koga com Maisawa, mas desta vez, Koga tem coragem de recusar os sentimentos de Maisawa, pois ela ama um certo idiota. Depois, Sakuta pergunta a Koga quem é o idiota em questão, e ela diz que é ele, e que ele precisa assumir a responsabilidade por fazer com que suas amigas a odeiem no futuro. Sakuta diz a ela para não se preocupar, pois ele será seu amigo, e isso agrada Koga. Então tudo acontece da mesma forma que antes, com a grande diferença de que Koga não é sua namorada falsa, mas sim uma amiga de verdade. Enquanto está com Futaba, Sakuta percebe Koga indo para casa sozinha, mas depois ela faz novos amigos que a apreciarão por quem ela é. Futaba tem uma teoria de que Sakuta e Koga foram conectados quando seus átomos colidiram um com o outro. Sakuta conta a Futaba sobre ele ter chutado Koga nas bochechas, e Futaba exige que Sakuta mostre suas bochechas macias para que ela possa experimentá-las. Depois, Sakuta volta para casa com Mai após muito tempo, oficialmente como um casal, e eles passam por uma garota misteriosa que está abrigando um gato da chuva. Sakuta desce com o gato e percebe que a garota misteriosa é Shoko. O encontro faz Sakuta sonhar com quando eles se conheceram pela primeira vez na praia. Sakuta continuava tentando afastar Shoko e suas tentativas de animá-lo, mas Shoko se recusou a desistir e se apresentou a ele. Então Sakuta acorda com Kaede ao lado dele e ele diz para ela parar ou ele vai dar um soco na cara dela. Algumas semanas se passaram desde que ele conheceu Shoko, mas ele percebeu que essa Shoko é uma versão diferente de Shoko, uma que não reconheceu Sakuta.
Shoko aparece no apartamento para visitar os gatos recém-adotados e Kaede começa a ficar com ciúmes, pensando que Sakuta a substituiu por uma nova irmãzinha que adora Alabama. Kaede exige que Sakuta explique o que Shoko é para ele, mas ele não sabe. Ele pergunta a Shoko se ela tem uma irmã mais velha com a esperança de que a Shoko que ele amou uma vez exista, mas ela diz que não. Enquanto isso, Futaba está vendendo fotos do seu corpo online quando Sakuta a chama para se encontrarem. Sakuta fica surpreso ao ver Futaba sem óculos, parecendo um verdadeiro petisco que todo homem adoraria provar. Sakuta explica sobre a segunda Shoko, e Futaba acha que ele está fora de si e delirando. Futaba acha que não há com o que se preocupar, já que não está causando nenhum dano, e Sakuta concorda. Eles passam por um cartaz de festival de fogos de artifício e falam sobre ir lá com Kinumi. Sakuta sugere que Futaba vá sem roupa íntima para fazer Kinumi começar a latir enquanto Sakuta os observa dos arbustos com as calças abaixadas, mas ela fica enojada e vai embora. Mais tarde, Sakuta encontra Kinumi no trabalho e começa a zoar a namorada dele, mas Kinumi não consegue revidar, pois Sakuta está namorando a perfeição que é Mai. Koga entra vestindo um yukata e Sakuta a elogia por estar fofa, apesar de ter um corpo tão plano quanto uma caixa de papelão, o que irrita Koga. Então Mai aparece no trabalho dele, surpreendendo-a, e Sakuta a provoca por não conseguir passar um dia sem o charme dele. Mai pede desculpas por ser uma namorada ruim que trabalha o tempo todo como uma mãe solteira, mas Sakuta a perdoa com a condição de algo em troca. Então eles caminham juntos para casa, e Mai pergunta sobre a nova Shuko, preocupada que ela roube seu homem. Eles veem Futaba entrando em um café internet suspeito e a seguem. Eles vão procurá-la, e Sakuta liga para o telefone dela tentando descobrir onde ela está. Mas então Futaba aparece sem um telefone na mão e foge depois de ser encontrada. Sakuta a alcança e Futaba lhes diz que a síndrome da adolescência fez isso de novo, mas desta vez ela duplicou Futaba, fazendo com que existam duas dela no mundo. Futaba explica que estava no café de internet porque a outra Futaba começou a viver na casa dela. Sakuta pergunta a Mai se Futaba pode ficar na casa dele e Mai rejeita a ideia por medo de que Sakuta traia e fique com Futaba e seus dois travesseiros de amor. Então Mai sugere que ela também ficará com eles. Mais tarde, Kaede começa a suspeitar que seu irmão seja um cafetão por ter muitas garotas ao seu redor. Sakuta apresenta as duas garotas a Kaede e ela oferece para o irmão dormir com ela esta noite, mas ele recusa para não fazer bebês tabus. Mais tarde, Futaba toma um banho e Sakuta se recusa a deixá-la sozinha com suas duas boias enquanto faz perguntas. Futaba fica chocada que seu cérebro gigante não tem uma resposta para essa situação, e ela se assusta ao imaginar que a outra Futaba perderá sua inocência para Kunimi em vez dela. Eles discutem a possibilidade de existirem duas Futabas e concluem que deveria ser impossível, onde ambas as Futabas nunca se encontram e Sakuta nunca viu as duas na mesma sala. Mais tarde à noite, Sakuta dorme do lado de fora e Mei vem deitar-se ao lado dele. Mei começa a sussurrar palavras doces em seus ouvidos, dando-lhe o tratamento especial de ASMR de enfermeira. Mas Sakuta continua preocupado com Futaba, o que estraga o clima. Mei quer sair em um encontro com ele, mas ela sabe que Sakuta preferiria investigar a outra Futaba do que brincar de esconde-esconde. Então Mei brinca com a ideia de que Sakuta pode beijá-la como recompensa, mas ele se pergunta quais lábios beijar. Sakuta entende o clima e vai em frente, e Mei está pronta para brincar de trava-línguas com seu homem. Mas os dois batem a cabeça um no outro, o que estraga o clima e interrompe o beijo. Mei assegura a ele que haverá mais chances no futuro e diz a Sakuta para não estragar tudo. Na manhã seguinte, todos desfrutam da comida de Mei e Sakuta deseja que ela se torne sua esposa no futuro. A campainha toca e é a Shoko vindo visitar os gatos. Shoko entra e percebe como Sakuta é um galã, com todas as garotas querendo sentar no colo dele. Na escola, Sakuta vai procurar a outra Futaba, mas ela não está no laboratório. Sakuta encontra Futaba se emocionando internamente ao ver Kunimi jogando como Michael Jordan em 1993 contra outros NPCs. Sakuta pergunta o que ela gosta em Kunimi e ela conta a história de quando Kunimi lhe deu pão de chocolate quando ela estava faminta e isso a conquistou. Futaba explica que não foi o pão que a conquistou, mas o momento em que Kunimi o deu a ela, pois ela estava passando por uma fase difícil na vida. Então Sakuta conta a Futaba sobre a outra Futaba que está morando em sua casa. Ao contrário da Futaba nerd que não sabe por que isso está acontecendo, a Futaba cheia de trama sabe, mas se recusa a revelar. Enquanto isso, a Futaba nerd está ensinando matemática para Kaede e Shoko quando Mei recebe uma ligação de seu agente. Mei revela que está na casa do namorado e o agente começa a surtar.
Então Sakuta conversa com Kunimi, que está preocupado com o bem-estar de Futaba, fazendo Sakuta pensar que há uma chance para o relacionamento deles acontecer. Depois, Sakuta liga para sua casa e Mei atende, fazendo a alma de Sakuta tremer ao ouvir sua voz soando como a de sua futura esposa. Mei pede a ele para voltar para casa para falar sobre algo importante, mas a ligação deles é interrompida por Kamisato, que parece estar sempre constipado. Ela pergunta a Sakuta se ele é amigo de Futaba e revela o segredo obscuro de Futaba, tirando fotos inadequadas de si mesma e postando-as na internet como uma ex-esposa sedenta que acabou de se divorciar à procura de um parceiro. Sakuta volta para casa e lá encontra Futaba preparando curry. Mais tarde, Futaba toma banho e Sakuta está incomoda com mais perguntas enquanto imagina como seus seios flutuam na água. Sakuta fala com ela sobre a conta de fotos indecentes, e isso dá a Futaba uma ideia de por que existem duas dela. Ela revela que criou a conta apenas para interagir normalmente, mas a transformou em um lugar onde poderia receber atenção. Futaba confessa que frequentemente percebe caras lambendo seu corpo com os olhos, fazendo-a sentir nojo do próprio corpo. Mas postar suas fotos online lhe deu tanto a atenção e aprovação que ela desejava quanto uma sensação de culpa, resultando em uma contradição. Ela suspeita que a contradição entre culpa e prazer é o que causou a existência de duas Futabas. Futaba pede a Sakuta para ajudá-la e fazer com que a outra Futaba pare de postar e exibir seus seios para o mundo ver. Então Sakuta pergunta a Mai sobre o que ela quer falar, e Sakuta começa a se agitar quando descobre que Mai não tem permissão para namorar ou encontrar seu namorado por causa de sua agência. Depois de se acalmarem, ambos concordam em lutar pelo relacionamento e em dar um pequeno tempo sem se verem por um tempo, pelo bem da carreira de Mai no show business. No dia seguinte, Sakuta diz a Futaba que sabe sobre suas fotos e elogia seus melões. Sakuta diz a ela que está ali para passar tempo com ela, já que Mai não pode estar com ele, e isso dá arrepios em Futaba. Futaba revela suas outras fotos e explica que é sua forma de ódio em relação ao seu próprio corpo nojento, envolvendo os dois melões enormes e suas pêssegas. Futaba diz a ele para escolher entre ela e a Futaba nerd. Dias depois, Sakuta diz a Futaba que não consegue decidir. De repente, Kunimi aparece pedindo um ventilador e Sakuta faz o papel de casamenteiro, dizendo a Futaba para ajudá-lo. Uma semana depois, Sakuta ainda está incomodando a Futaba travessa até que ela pare de postar fotos indecentes online. Futaba recebe uma mensagem e congela quando o remetente reconhece seu uniforme, pedindo para se encontrar com ela enquanto a moça a ameaça com chantagem. Sakuta pega o telefone dela e ameaça chamar a polícia. Isso assusta Futaba tanto que ela implora a Sakuta para deletar sua conta. Mais tarde, Sakuta acompanha Futaba até em casa e ela pede a Sakuta para acompanhá-la esta noite, caso o perseguidor apareça. Sakuta avisa que vai cheirar a roupa suja dela, mas Futaba ameaça denunciá-lo para Mai. Mais tarde, Futaba começa a ficar paranoica, chamando por Sakuta a cada segundo enquanto toma banho. Então, Futaba confessa que sempre se sentiu sozinha na vida, com ambos os pais trabalhando e ela constantemente sozinha. Tudo mudou quando ela conheceu Sakuta e Kunimi na escola. Ela se lembra do primeiro encontro deles, dizendo a Sakuta que ele é um verdadeiro Chad por ainda ir à escola, apesar de todos o evitarem por causa do caso do hospital. Apesar de suas provocações, Sakuta acha Futaba interessante e eles se tornam amigos desde então. Futaba tem medo de perder seus amigos depois que tanto Sakuta quanto Kunimi conseguiram seus próprios Baby Melis, mas Sakuta diz a Futaba que ela pensa muito pouco deles. Ele liga para Kunimi e diz para ele se encontrar para provar a Futaba que ela tem ótimos amigos. Então Kunimi aparece, preocupado que Sakuta tenha feito algo a Futaba, e Futaba observa maravilhada, apaixonando-se por Kunimi novamente. Ela começa a chorar, vendo que não está sozinha em ter grandes amigos como Sakuta e Kunimi. Depois de se acalmar, Sakuta mostra-lhes alguns fogos de artifício para que possam passar um tempo juntos, como se tivessem seu próprio festival de fogos de artifício. Então eles vão para a praia e acendem os fogos de artifício. Eles começam a rir juntos, aproveitando a juventude e mostrando o verdadeiro poder da amizade, que consegue tirar Futaba de sua crise. Futaba pergunta a Kunimi por que ele não perguntou sobre o que está acontecendo, mas ele sente que não precisa depois de vê-la chorar, pois nem todas as coisas precisam de uma explicação para alguém entender. Futaba cede à provocação de Kunimi, e Kunimi intensifica seu charme ao pedir que passem mais tempo com ele, assistindo ao próximo festival de fogos de artifício. Na manhã seguinte, Kunimi vai para casa, e a Futaba cheia de planos diz a Sakuta para cuidar da Futaba nerd, pois ela precisa mais dele do que a Futaba cheia de planos.
Sakuta vai pra casa e diz a Futabanet que a conta foi deletada, mas ela vê seu papel de parede da Futaba suja saindo com Kinmi e Sakuta. No dia seguinte, Sakuta acorda com gatos no rosto e descobre por Kaidai que Futaba foi embora, fazendo Sakuta entrar no modo pai. Ele tenta ligar pra ela, mas ela deixa o telefone pra trás, então Sakuta vai procurá-la na chuva. Ele vai à casa dela, mas a Futaba travessa revela que ela não está lá nem se tornaram uma só pessoa. Futaba tem uma ideia de onde ela poderia ir, e acaba sendo a escola. Sakuta entra todo molhado com Futaba lá e pergunta se ela quer ver os fogos de artifício com ele e Kinmi. Ela recusa, pois sente que vai desaparecer, com a outra Futaba sendo a que fica e se torna a verdadeira Futaba. Futaba começa a chorar ao lembrar da foto, sentindo que a outra Futaba é a melhor pessoa e amiga dos meninos. Sakuta a chama de idiota, pois seus óculos lhe dão mais pontos de bad do que a outra Futaba, e diz pra ela encontrá-lo na estação. De repente, Sakuta desmaia e acorda no hospital com Mai ao seu lado. Ele começa a brincar, querendo que ela seja médica, e o examine abaixo da cintura. Então, Sakuta encontra Futaba e diz pra ela parar de pensar que não importa na vida das outras pessoas, pois sua existência é importante para aqueles ao seu redor. Kitaba cede a Sakavasri e concorda em se juntar a ele e a Kanindimi para assistir aos fogos de artifício juntos. Sakuta diz a Futaba para dizer isso a alguém mais importante e Futaba chama seu outro eu, dizendo que quer ver os fogos de artifício. De repente, Futaba desaparece da existência e Sakuta pega o telefone e Futaba volta a ser uma só pessoa. Depois, o trio aparece no show de fogos de artifício e eles começam a provocar Futaba por parecer uma vilã usando óculos. Eles assistem aos fogos juntos e Futaba conta a Kimi sobre seus sentimentos, mas ela não pede uma resposta, pois sabe que não tem chance. Com lágrimas nos olhos, Futaba sorri enquanto assiste aos fogos de artifício, sabendo que tem seus amigos ao seu lado. Semanas depois, Sakuta está ficando deprimido, sentindo falta do toque de Mai enquanto seus fogos de artifício precisam explodir, mas Mai o assegura de que terão mais tempo juntos no início do ano letivo. Sakuta começa a procurar por Mai, mas ela não está em lugar nenhum na escola. Então Sakuta encontra Mai fora do apartamento dela, mas Mai não o reconhece e começa a acusar Sakuta de ser o caso de uma noite da irmã dela que não consegue seguir em frente. De repente, uma camarão loira aparece e diz a Sakuta que ela é Mai, enquanto sua irmã, Nodoka, está em seu corpo. Ela explica que trocou de corpo com Nodoka, e dói em Sakuta ver sua preciosa Mai diminuindo o tamanho dos seios por causa da síndrome da adolescência. Então, eles discutem dentro do apartamento de Mai e Nodoka começa a entrar em pânico, acreditando que é um sonho, mas Mai diz para ela aguentar firme e parar de reclamar. Sakuta percebe que Nodoka é uma idol, além de ser a irmãzinha irritante de Mai. Mai explica que Nodoka veio para o apartamento dela sem querer voltar para casa, e seus corpos trocaram de lugar pela manhã. Nenhuma delas tem ideia do porquê isso aconteceu. E enquanto Nodoka está enlouquecendo com o que está acontecendo, Mai e Sakuta estão frios como gelo lidando com a questão. Mai decide começar a viver como Nodoka e Nodoka como Mai, até encontrarem uma maneira de voltar ao normal. As duas começam a trocar suas agendas e a discutir como viver normalmente uma com a outra, e Sakuta recebe a tarefa de ajudar Nodoka a viver como Mai. Na manhã seguinte, Sakuta acorda com uma bola de pelo de gato na boca e Kaidei entra desejando ser o pelo. Então, eles caminham para a escola, e Nodoka se preocupa que os amigos de Mai a percebam como uma impostora. Mas Sakuta diz a Nodoka que a irmã dela é uma perdedora que não tem amigos. Nodoka diz a Mai que ela é a mesma perdedora sem amigos que ela é, tornando mais fácil para elas fingirem ser uma a outra. Então Mai diz secretamente a Sakuta que sente que é a causa de tudo isso. Mai acrescenta que ela foi transformada em uma celebridade por sua mãe para irritar seu ex-marido e sua nova esposa, a mãe de Nodoka. Então a mãe de Nodoka fez o mesmo, tornando Nodoka uma idol para competir com Mai. Mais tarde, Sakuta está preocupado que Nodoka não consiga andar de trem como adulta, mas Nodoka assegura a Sakuta que ela não é uma garota mimada que nunca andou de trem antes. Então Nodoka segue as instruções de como ser Mai e impressiona Sakuta com o quanto ela é parecida com Mai. Depois, Sakuta se encontra com Futaba, que tem uma teoria de que todas as síndromes da adolescência são causadas por um estado mental instável. Sakuta afirma que o problema de Nodoka é que ela se sente inferior a Mai, e ele não sabe como resolver isso. Mais tarde, Sakuta e Nodoka vão brincar na praia, e Sakuta olha para as pernas dela, desejando poder morrer uma morte honrosa com aquelas pernas o apertando até secar, enquanto Nodoka está confusa sobre como esse macaco degenerado consegue conquistar a irmã dela. Depois, Sakuta começa a provocar e criticar Nodoka por ser uma rata desonesta que fugiu de casa porque tem problemas com Mai e se recusa a ser honesta como uma criança mimada.
Nadoka tenta responder, mas Sakuta a cala dizendo que Mai já sabe a verdade. Mais tarde, Nadoka pede para ficar na casa de Sakuta. E enquanto tem dificuldade em explicar para Mai, ela faz o seu melhor e diz a Mai que a odeia porque sempre foi comparada a ela. E toda vez que sua conquista fica abaixo da de Mai, sua mãe a desencoraja ainda mais. Nadoka acrescenta que durante a pausa de Mai do mundo do espetáculo, a carreira de Nadoka subiu, e agora Nadoka está frustrada ao ver Mai voltando ao showbiz e dominando como se não fosse nada, enquanto ela tem que lutar para conseguir empregos e papéis em filmes. Então Mai revela que também odeia Nadoka, mas culpa principalmente seu pai mulherengo que não consegue manter o zíper fechado e faz duas irmãs de duas mães diferentes que são criadas para competir uma com a outra. Depois, Mai fica na casa de Sakuta. Kaede está desconfiada de como seu irmão bobo e simplório continua trazendo novas garotas para casa. Sakuta toma um banho demorado e Mai pergunta por que ele demorou tanto. Ele diz que estava brincando sobre quanto tempo seu submarino pode flutuar enquanto pensava em Mai, e isso a deixa assustada. Mai nota a cicatriz dele, e Sakuta implora para que ela a toque para que ele possa sentir a sensação e fazer barulhos de felicidade masculinos. Mas Mai se recusa por medo de manchar o corpo da irmã. Por semanas, as duas irmãs vivem a vida uma da outra, trabalhando, praticando e dando entrevistas como se fosse a própria vida desde o início. Durante a visita de Shoko, Sakuta pergunta novamente se ela tem uma irmã, mas Shoko diz que não tem. No dia seguinte, Nadoka tira fotos de si mesma como Mai e sorri como uma degenerada para se preparar para a sessão de fotos. Então Sakuta vai trabalhar e encontra Koga, que fica incomodada quando ele fala sobre como os travesseiros gêmeos de Mai são macios. Horas depois, o corpo de Mai e Nadoka vem visitar e desabafa sobre como a mãe de Nadoka é uma megera controladora. Sakuta informa Mai sobre o progresso de Nadoka, mas Mai não precisa disso, pois acha que Nadoka é uma garota grande e capaz por si mesma. Dias depois, Sakuta passa por um set de filmagem e Nadoka está lá como Mai, atuando intensamente. Ela tem dificuldade para atuar e, após sentir a pressão, tem um ataque de pânico e desmaia no set enquanto Sakuta presencia tudo. Então Sakuta entra e informa Mai sobre o que aconteceu no set, onde Nadoka não tem o mesmo talento que Mai, não conseguindo lidar com a pressão. Na escola, Kunimi nota a expressão abatida de Sakuta, e Sakuta pergunta a ele como é ter uma irmã mais velha que é melhor do que ele. Kunimi não tem a resposta para isso, mas ele chama Kamisato, que tem uma irmã mais velha. Sakuta faz a mesma pergunta a Kamisato, e ela revela que ter uma irmã mais velha brilhante e ser comparada a ela o tempo todo é como ter um pau enfiado em um lugar onde o sol não brilha e não há sensação de prazer nisso. Mais tarde, Mai dá a Sakuta uma chave extra do seu apartamento e diz a Sakuta que não é um convite para uma sessão de cardio noturna, mas ela precisa que Sakuta converse com sua irmã. Antes de Sakuta ir, Mai diz para ele não abrir os armários no quarto de estilo japonês. Então Sakuta entra no apartamento e diz a Nadoka que, apesar de ter desmaiado, ela fez um bom trabalho, o que faz Nadoka sorrir brilhantemente. Sakuta diz a ela que deveria ter sorrido assim, ao invés de seu sorriso falso, imitando Mei. Sakuta olha ao redor do quarto, vê a bagunça e percebe por que está ali em primeiro lugar como escravo pessoal de Mei. Enquanto Nadoka toma banho, Sakuta abre o armário proibido que Mei lhe disse para evitar, esperando que seja seu estoque secreto de DVDs de Sharknado. Em vez disso, ele encontra uma caixa e o que está dentro dela irrita Sakuta, pois não é o que ele esperava. Então Sakuta vai para casa e diz a Mei que ela deveria se reconciliar com Nadoka já. A resposta dele irrita Mei, e ela vai dormir sem lhe dar nenhum carinho. Algum tempo depois, Sakuta assiste a um filme de terror com Nadoka, e Nadoka começa a gritar de medo. Sakuta diz a ela para assistir a outros filmes com Mei para realmente aprender a ser como Mei. Sakuta quer ir para casa, mas Nadoka o impede, pedindo que ele fique enquanto ela toma banho, mas Sakuta recusa porque ela não o convidou para tomar banho com ela. Mais tarde, Kaede cumprimenta Sakuta em casa, enquanto está no chão como uma minhoca, escondendo algo dele. Kaede está vestindo seu uniforme escolar com a motivação de voltar para a escola e Sakuta observa sua irmãzinha com orgulho, vendo como ela é corajosa apesar de seu trauma. Mei chega em casa e dá a Sakuta e Nadoka um ingresso para o show de seu ídolo. Dias depois, Nadoka volta ao set de filmagem e desta vez é moleza para ela. Sakuta leva Nadoka à praia e elogia seu trabalho, mas Nadoka rejeita o elogio, pois sente que ainda é inferior à irmã. Nadoka recebe uma ligação de Mei e entrega o telefone a Sakuta. Mei diz a Sakuta que recebeu uma mensagem de voz de seu pai dizendo que ele quer encontrá-lo. Então Sakuta dá a Nadoka o ingresso para o próximo show de Mei. E isso lembra Nadoka de quando ela conheceu Mei pela primeira vez, sentindo-se toda animada e vendo como Mei é incrível.
Nadoka aceita que não pode ser como Mei, e agora está motivada a fazer seu próprio nome como uma ídolo pop. Ela quer ser a cantora principal do grupo, com a esperança de que sua mãe se orgulhe dela. Mais tarde, Nadoka pergunta a Sakuta se ele guarda algum ressentimento pela família, por tê-lo feito o principal cuidador de Kaede, deixando-o sozinho. Mas Sakuta diz que não, porque entende a situação deles. Então, dentro do corpo de Mei, Nadoka vê sua mãe, e a velha começa a interrogá-la, perguntando onde Nadoka está. E aqui, Nadoka vê o quanto sua mãe é protetora com ela. Dias depois, Sakuta encontra seu pai e há um clima de constrangimento entre eles. Sakuta conta ao pai como Kaede está melhorando lentamente e tem o desejo de voltar para a escola, o que agrada o pai. Sakuta pergunta a ele como é ser pai, mas ele diz para ter paciência e revela um passado embaraçoso, onde uma vez adormeceu enquanto trocava as fraldas sujas de Sakuta. Semanas depois, Sakuta e Nadoka vão ao show de ídolos da Mei. Os ídolos começam a se apresentar, dando uma corrida pelo dinheiro do Blackpink, enquanto Nadoka assiste atentamente. Durante o intervalo, as idols começam a brincar sobre como estão todas se apresentando sem roupa de baixo, enquanto o suor escorre pelas suas doces bochechas de idol. Em seguida, elas apresentam uma segunda música intitulada Baby, que é infinitamente melhor do que qualquer música brega que Justin Bieber estava lançando. Nadoka assiste à apresentação delas e fica impressionada com a performance de Mei. Então, o grupo idol anuncia que Nadoka terá a chance de lançar seu primeiro álbum single, e enquanto todos estão felizes, Nadoka está chateada. Mais tarde, Nadoka vê sua própria mãe parabenizando Mei dentro de seu corpo, dizendo o quanto está orgulhosa, e isso faz Nadoka se sentir ainda pior ao ver como sua própria mãe prefere Mei a ela. Então Nadoka pede para ir à praia, e começa a correr em direção ao mar tentando se afogar. Sakuta a impede e ela começa a se agitar, sentindo que não é necessária neste mundo. Sakuta diz a ela que Mei ficará triste ao saber que sua irmã foi levada pelo mar, mas Nadoka se recusa a acreditar nele, pois acha que Mei a odeia, então Sakuta mostra a prova. Sakuta leva Nadoka de volta ao apartamento e abre a caixa no armário. Dentro estão todas as cartas que Nodoka escreveu para Mai, e é a prova de que Mai a ama. Nodoka revela que escreveu essas cartas quando era bebê durante um período em que não entendia o conceito de ter mães diferentes. Ela pensava que estava apenas sendo um incômodo para Mai com suas cartas ao perceber que não era sua verdadeira irmã. De repente, Sakuta chama Mai, e ela aparece depois de ouvir tudo. Mai conta seu lado da história de como as cartas de Nadoka lhe deram coragem e motivação para continuar se esforçando no trabalho, apesar de ser difícil e cansativo. Nadoka começa a chorar, e Mai agradece por ser uma ótima irmãzinha. Nadoka começa a gritar, perguntando por que Mai pode ser melhor do que ela em ser ela mesma, e isso irrita Mai a ponto de dar um tapa em Sakuta como forma de extravasar sua raiva. Mai diz a ele que o rosto de Nadoka precisa permanecer perfeito para o bem de todos os fãs masculinos que assistem. Então, Mai revela a verdade sobre a mãe de Nadoka. Como apesar de sua postura fria, ela estava tremendo de medo, preocupada se Nadoka estava feliz em sua vida ou não. Nadoka fica ainda mais irritada, gritando que tudo o que ela quer é que sua mãe sorria e a ame de verdade. Mai a abraça, e Nadoka começa a chorar como uma criança mimada, pedindo desculpas à mãe. Nadoka aceita a verdade de que não precisa ser como Mai, e de repente elas trocam de volta, parecendo uma versão estranha de Sexta-feira Muito Louca. Eles começam a comemorar, e Sakuta está feliz que a mãe do seu bebê voltou ao normal. No dia seguinte, Futaba e Sakuta concluem que a razão pela qual elas trocaram foi porque Nadoka queria ser como Mai. Mas ao mesmo tempo, Mai também estava um pouco com ciúmes de Nadoka por ter uma mãe que no fundo se importava. Depois, Sakuta vai ao apartamento de Mei, pronto para se divertir com ela, mas seus planos são arruinados, pois Nadoka também começaria a morar lá. Nadoka agradece a ele por salvá-la de se afogar e diz a Sakuta que agora entende por que Mai cedeu aos seus modos. Mei sai com a má notícia de que o relacionamento deles se tornou viral. Então é o maior escândalo do século desde o julgamento de O.J. Simpson, e a mídia começa a perguntar a Mai sobre seu namorado. Mei pede desculpas pela controvérsia que afeta seu filme, mas ela começa a elogiar Sakuta e como ele foi a razão pela qual ela voltou ao showbiz. Mei coloca a mídia em seu lugar, dizendo para deixarem seu marido fora dos olhos da mídia, e isso inspira Kanata a melhorar a si mesma. Um mês depois, tudo volta ao normal, e Mei está feliz que o relacionamento deles não está em perigo. Sakuta começa a elogiar Mei da cabeça aos pés, de um lado ao outro, sobre como ela é incrível como namorada, e como ele é o homem mais sortudo do planeta. Sakuta pergunta a Mei se ela sente o mesmo, e Mei diz a ele que o ama mais do que ele imagina. Eles seguem caminhos separados, e Sakuta encontra uma carta de Shoko pedindo para se encontrarem. Ele sabe que foi a verdadeira Shoko que lhe enviou a carta, a Shoko por quem ele se apaixonou.
Então, Sakuta mostra a carta para Futaba e pergunta como deve lidar com a situação. Futaba diz para ele informar Mei primeiro, mas Sakuta não sabe como. Ele sente que se Mei estivesse no lugar dele, se sentiria traído se Mei estivesse encontrando seu crush de infância. De repente, Futaba revela que tem contado tudo para Mei por mensagem, e Mei aparece para repreender Sakuta. Mei pede para ele voltar até às 6 horas depois de encontrar Shoko, e Sakuta fica confuso por ela não estar com ciúmes. Mei explica que também está curiosa sobre as duas Shokos, e como ela foi a pessoa que salvou seu namorado. Vendo como Mei é incrível, Sakuta se levanta, corre até a janela e grita o quanto ama Mei, enquanto a deixa envergonhada. Então ele vai beijá-la, mas ela o rejeita e diz para ele ir beijar a grama. Depois, uma das antigas amigas de Kaede, Kano, pergunta Sakuta para conversar em particular. Sakuta pede a Mai para encontrar Shoko enquanto ele conversa com Kano. Então, Kano desabafa sobre como se sente culpada por não conseguir parar o bullying de Kaede e informa a Sakuta que depois que Kaede parou de ir à escola, os agressores tiveram o que mereciam, sendo intimidados também. Kano ainda se sente culpada e pergunta se pode se encontrar com Kaede para ver como ela está, mas Sakuta rejeita a ideia, preocupado que isso piore as coisas. Na praia, Shoko não aparece e Sakuta decide ir para casa com Mei, mas não antes de deixar uma mensagem na areia para Shoko dizendo que agora ele tem bochechas melhores para bater. Em casa, com muita empolgação, Kaede mostra a Sakuta seus objetivos para o ano com a motivação de melhorar. Sakuta os lê e a maioria deles é Kaede querendo ser a nova mamãe tabu de Sakuta, mas um deles diz que ela quer ir para a escola. Sentindo-se comovido, Sakuta encoraja Kaede a começar devagar antes de ir para a escola e sugere ver pandas, o que a deixa ainda mais animada. No jantar, Mei fez um prato digno de Gordon Ramsay e Kaede está determinada a aprender a cozinhar como ela. De repente, Shoko liga para eles e Sakuta vai atender. Acontece que é a Shoko mais jovem e Sakuta pergunta se ela enviou uma carta pedindo para se encontrarem e Shoko diz que não. Então Kaede pergunta a Sakuta se ela pode atender a próxima ligação de Shoko para cumprir um dos seus objetivos do ano. Mei fica impressionada ao ver a determinação de Kaede em melhorar e sugere praticar atendendo chamadas dela. Então Mei liga e o toque assusta Kaede, mas ela reúne coragem e atende a chamada. Mei a parabeniza por agora ter a coragem de atender chamadas, mas Kaede desmaia e fica com febre. Mesmo em sua condição, Kaede sorri seu precioso sorriso e diz a eles que mal pode esperar para sair e ver os pandas. Mais tarde, Sakuta verifica Kaede dormindo e vê que ela tem um hematoma no pescoço do nada. Em um sonho, Shoko dá a Sakuta algum encorajamento para se tornar uma pessoa mais gentil, e Sakuta acorda desse sonho com lágrimas nos olhos e sêmen. Dias depois, Koga pergunta a Sakuta se ele está bem, e Sakuta tenta justificar sua preocupação, mas Koga sabe que ele está mentindo. Ela pede a ele para ajudá-la a levantar um tanque de cerveja, e Koga diz uma frase brega que pega Sakuta de surpresa. Ela explica que diz isso toda vez para os outros e agora está envergonhada, sabendo que a fez soar como uma velha sendo cantada. Ao chegar em casa, Sakuta vê Kaede atendendo uma ligação de Mei. Sakuta agradece a Mei por cuidar de sua irmã, e Mei dedura Kaede, dizendo a Sakuta que sua irmã tem um novo anúncio. Então Kaede mostra a Sakuta seu plano passo a passo para se preparar para sair. Depois, Kaede começa seu plano escolhendo roupas fofas com Mei, e Sakuta vê isso como um passo mais perto para Kaede melhorar. Depois de pegar suas roupas, Kaede as mostra para Sakuta e pede para sair. Sakuta ajuda Kaede passo a passo, desde escolher os sapatos até usar suas costas como escudo para Kaede. Sakuta a encoraja a ser corajosa usando sua razão fraternal e diz que está tudo bem desistir. A voz de Kaede começa a tremer e ela se recusa a desistir por medo de que tudo fique assim para sempre, onde ela não consegue seguir em frente. Então Sakuta abre a porta, mas Kaede se recusa a abrir os olhos. Sakuta dá mais um passo para fora, e Kaede começa a entrar em pânico, pedindo a Sakuta para parar, mas Sakuta a solta, e Kaede abre os olhos para ver que estão do lado de fora. Kaede percebe que Sakuta a enganou e cai de joelhos chorando, não de raiva ou tristeza, mas porque está feliz por poder sair. Sakuta se emociona e conforta sua irmã. Então tudo corre bem com Kaede indo cada vez mais longe, a ponto de poder comer na casa da Mei e até brincar no parque. Um mês depois, Futaba zomba de Sakuta por ser um ciscom, mas o elogia por ser um ótimo irmão. Mais tarde, Kaede anda de trem com os outros e se recusa a soltar o irmão por medo de estranhos.
Sakuta diz pra ela olhar pra fora e ela vê o mar com espanto depois de muito tempo sem vê-lo. Então eles aproveitam um piquenique na praia, comendo bolinhos de arroz e brincando. De repente, Kano aparece, mas Kaede não se lembra de sua antiga amiga da escola. Dói em Kano, mas Sakuta explica que Kaede não tem suas memórias. Há alguns anos, Sakuta encontrou sua irmã, Kaede, que de repente começou a se agitar ao ver Sakuta, sem se lembrar de quem ele era ou de qualquer coisa ao seu redor. Os médicos concluíram que Kaede tinha algum tipo de transtorno causado por estresse, onde ela perdeu a consciência de ser ela mesma, perdeu completamente suas memórias e deu origem a uma pessoa totalmente nova. Sakuta conclui que a própria Kaede cortou uma parte de sua memória, onde era intimidada por suas amigas para se proteger. No início, Sakuta estava hesitante em falar com Kaede, vendo como sua irmã não está mais lá, com a diferença entre a Kaede atual e a antiga Kaede. Isso deixa Sakuta louco, vivendo com uma pessoa diferente no corpo de sua irmã. Até que um dia, ele chega em casa e encontra Kaede com hematomas no corpo, e sua mãe lentamente perdendo a sanidade, não conseguindo aceitar a perda da filha. Certa noite, Sakuta sente dor em seu corpo e uma cicatriz em forma de tigre se forma em seu peito. O médico se recusou a acreditar na história de Sakuta, achou que era mentira e acusou Sakuta de se machucar como Sameji adolescente. Então, Sakuta saiu sorrateiramente para a praia, e lá ele encontrou Shoko, que ouviu suas palavras e acreditou em sua história. A partir de então, Sakuta continuou encontrando Shoko, gradualmente se apaixonando por ela, e perguntou por que ela acreditou em sua história. Shoko ensina a Sakuta duas lições valiosas, que são: 1. Todos os tamanhos diferentes de jarras de leite são boas jarras, e 2. Que cada pessoa vive em seu próprio mundo diferente, e a melhor coisa que alguém pode fazer como pessoa é ser gentil enquanto vive em seu próprio mundo, ao lado dos mundos de outras pessoas. Shoko vive todos os dias tentando ser uma pessoa mais gentil do que no dia anterior, e isso abre os olhos de Sakuta. Sakuta chora, dizendo a Shoko que quer ser como ela, uma pessoa que é gentil e apoia as outras pessoas, e a dor que elas suportam. Então, Sakuta deu a Kaede um caderno no qual ela podia escrever tudo o que sentia. Ele aceita a Kaede atual por quem ela é, e isso a faz chorar ao ver Sakuta compreendendo seus sentimentos. Então, eles se separam com Sakuta cuidando de Kaede enquanto o pai cuida da mãe, e o pai diz a Kaede que seus pais estarão esperando por ela. Por algum tempo, Sakuta ainda quer que a antiga Kaede volte, mas eventualmente ele começa a se preocupar com o que aconteceria com a nova Kaede se a antiga voltasse. Sakuta pede desculpas a Mai por ter escondido essa informação, e Mai está tranquila com isso, mas ela gostaria que Sakuta tivesse contado a ela mais cedo. No dia seguinte, Kaede acorda com as costas arqueadas, esperando que Sakuta a transforme em uma mulher, mas Sakuta nota mais hematomas no corpo dela. Mais tarde, Sakuta descobre que Mai estará filmando um filme longe, e Mai diz pra ele ligar se algo ruim acontecer. Sakuta chega em casa e encontra sua irmã experimentando suas roupas escolares e pedindo pra ele levá-la pra fora novamente. Kaede se sente mal por não saber quem é Kano e percebe que Kano é alguém com quem a antiga Kaede é amiga. Kano deixou um livro pra Sakuta dar a Kaede, que é um livro que Kano uma vez pegou emprestado de Kaede, mas nunca devolveu. Kaede abre o livro e vê uma nota dentro dele, e a nota faz Kaede se lembrar e desmaiar. Mais tarde, Kaede é levada ao hospital, e os médicos informam Sakuta e seu pai que há uma chance de que sua memória volte. Então, Kaede acorda e Sakuta fica aliviado ao ver que Kaede não mudou. Sakuta informa mais sobre o que está acontecendo, e Kaede ouve tudo o que seu irmão está contando a Mai. Mais tarde, Sakuta diz a Kaede que ela pode pedir qualquer coisa para comemorar sua alta do hospital. Sakuta sugere ver os pandas, mas Kaede quer ir à escola. Então, Sakuta pede ao pai para ajudá-lo a realizar o desejo de Kaede, e ele concorda. O pai pede a Sakuta para apresentá-lo à sua namorada, e Sakuta concorda em fazer isso mais tarde. No dia seguinte, Sakuta descobre que Mai vai viajar por semanas a trabalho e promete que usará a foto dela para ajudá-lo a dormir todas as noites. Nodoka pergunta a Sakuta se ele está com medo de toda a situação da Kaede, e Sakuta admite que, como irmão mais velho, é seu trabalho sempre parecer legal na frente da irmãzinha, apesar de estar morrendo de medo quando ela não está olhando. Então, a conselheira escolar chamada Tomo vem visitar Kaede e dá sugestões sobre onde começar se ela quiser visitar a escola, enquanto a encoraja a melhorar. No dia seguinte, Kaede reúne coragem e vai para a escola enquanto Sakuta a acompanha. Ela vê alguns estudantes rindo e isso a assusta, pensando que estão rindo dela. Depois de mais alguns passos, eles decidem desistir. Dias depois, tentam novamente e Kaede está impaciente. Ela sente que não é bom o suficiente e Sakuta vê o hematoma se espalhando. Ele tenta fazê-la desistir, mas ela foge, dizendo que não tem tempo para ir devagar, e Sakuta percebe que ela sabe sobre a antiga Kaede voltando.
Kaede fica assustada ao ver algumas colegiais e seu hematoma começa a se espalhar ainda mais. Ela começa a chorar, perguntando por que não consegue ir mais longe. Sakuta se cansa e garante que ela irá para a escola. Sakuta leva Kaede em uma viagem até a estação de trem e acaba no zoológico, surpreendendo Kaede. Ela fica animada ao ver os pandas e outros animais com Harambe sorrindo do céu. Mais tarde, Sakuta diz a Kaede que ela pode voltar a qualquer momento e lhe dá um passe anual para o zoológico, animando-a com a ideia de ver mais animais no zoológico. À noite, Kaede consegue comprar um pudim e eles seguem por um caminho diferente, levando Kaede à escola. Sakuta escala o portão e convida Kaede a espiar lá dentro. Eles andam pelos corredores olhando dentro das salas de aula, e Kaede deseja que da próxima vez que estiver em uma escola seja durante o dia. Então, eles planejam celebrar a conclusão dos objetivos de Kaede. Mas no dia seguinte, Kaede acorda com uma atriz de voz completamente diferente e Sakuta percebe que a antiga Kaede voltou. Mai tenta contatar Sakuta após ouvir que Kaede foi à escola na noite anterior, mas ele não atende. Sakuta liga para o pai e explica que Kaede recuperou suas memórias e pede para ele ir ao hospital por Kaede. Então, o médico lhes diz que Kaede não se lembra de que tem amnésia e que ela deve ficar no hospital para mais exames. Kaede começa a falar como costumava, e isso faz seu pai chorar de alegria. Sakuta sai do quarto do paciente e começa a enlouquecer, fugindo e chorando desesperadamente. Ele começa a xingar, implorando para que a outra Kaede volte e vá ver os pandas com ele. De repente, Sakuta começa a sangrar do peito e Shoko vem em seu auxílio como um fantasma do nada. Ela leva Sakuta para casa e tenta acalmá-lo, trocando suas roupas para verificar o ferimento. Em um estado deprimido, ele diz a Shoko que é inútil, mas Shoko diz a ele que ele fez o melhor com o que tinha. Shoko acrescenta que Kaede o amava muito e que ela valorizou cada momento com seu irmão antes de partir. Então Shoko pega o diário de Kaede e começa a ler sobre como Kaede se sentia isolada de todos, pois a viam como uma estranha no corpo da filha deles. Mas foi Sakuta quem esteve lá por ela, deixando-a ser Kaede. Ela escreveu tudo sobre como seu irmão começou o ensino médio, conseguiu seu primeiro emprego, comprou DVDs de panda para ela e arranjou uma namorada deslumbrante. Kaede sabia que, no fundo, Sakuta se arrependia de não ter conseguido ajudá-la a não ser intimidada, e quando ela desaparecesse, ele se arrependeria também. Por isso, Kaede criou seus objetivos. Ela os criou com a intenção de alcançá-los com Sakuta ao seu lado. Ela queria que ele não se arrependesse de perdê-la no final, depois de todas as belas memórias que passaram juntos. Em vez de lágrimas, ela quer que seu irmão sorria sempre que pensar nela, e implora por apenas um pouco mais de tempo para alcançar esse objetivo. Depois de todas as coisas incríveis que Kaede experimentou, ela agradece a Sakuta por isso, e escreve em seu diário que o ama então, agora e para sempre. Sakuta começa a chorar, mas ele recusa suas próprias emoções e lágrimas para não trair o desejo de Kaede de vê-lo sorrir. No dia seguinte, ele acorda com um bilhete de Shoko dizendo que ela está indo para casa. Então seu estômago ronca, e ele começa a comer tudo o que encontra enquanto ri como um maníaco. Mai-san deixou uma mensagem pedindo para ele avisar se Kaede conseguiu ir à escola. Sakuta liga para ela e conta tudo, e como Kaede não consegue se lembrar de nada dos últimos 2 anos. Mai pergunta se Sakuta está bem, e ele finge um sorriso, dizendo que está tudo bem. Mais tarde, Sakuta já começa a brincar com sua irmã e pergunta se ela gosta de pandas. Ela diz que sim, e Sakuta a convida para ver alguns pandas com ele. Ela o chama de covarde, que não consegue nenhuma garota por convidar a própria irmã para um encontro. Mas ele diz que já tem namorada, chocando Kanade. Depois de alguns dias, a Shoko mais velha nunca mais aparece, e Sakuta se pergunta sobre sua existência. Futaba tem uma teoria de que Sakuta entrou para o clube da luta, e Shoko é seu Tyler Durden, mas ele se recusa a acreditar nisso. Então, Mai vai ao apartamento dele, e Sakuta está pronto para finalmente abrir suas pernas e fazê-la voar até as nuvens. Mai vê a mensagem de Shoko e exige que Sakuta explique. Ele tenta explicar que seu problema sempre foi mantido entre ele e Shoko, mas Mai ainda está chateada e vai embora. Sakuta a persegue e a vê chorando. Ele tenta consolá-la, mas ela o rejeita e vai embora. Então, Sakuta está morto por dentro e seus amigos percebem que ele está fora de si. Sakuta encontra Nodoka e ela o repreende por ser um idiota sem cabeça cujo cérebro está entre as pernas. Ela revela que tudo o que Mai queria era animá-lo durante seu momento mais difícil e que hoje é o aniversário dela. Sakuta recupera sua expressão confiante e vai até onde Mai está filmando. Ele pega um trem e corre como Forrest Gump para encontrá-la. Então, Mai o vê lá e o leva com ela para o carro. Ela descobre que seu namorado é um idiota romântico que não trouxe dinheiro para voltar para casa. Então ela o ajuda e consegue um hotel para ele com a equipe.
Sakuta diz a ela feliz aniversário e o agente de MEI dá a eles 15 minutos para o encontro. Eles vêm à cidade e Sakuta usa seu sutiã e compartilha seu casaco com ela. Ele pede desculpas por ser um namorado ruim que não apreciou o esforço dela, mas ela também pede desculpas por não estar lá para ele durante seu momento de necessidade. Ele diz a ela o quanto está feliz por ela estar com ele agora, pois ele quer estar lá para ela também. Então, ela pede para ele fechar os olhos, sinalizando um beijo, mas acaba sendo beliscado como recompensa, despertando seus desejos internos de amar a dor, como um cruzado loiro de outro mundo. Depois, Kaede agradece a Sakuta e diz a ele que quer ir para a escola, pois não tem mais medo, sabendo que seu irmão está com ela. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim, responda a essa pergunta nos comentários. Nosso picles desaparece quando batemos nas bochechas da coelhinha invisível? Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo.